vamos passar para o texto de Levítico, no capítulo 6, versículo 12 em diante, que é a nossa base. Diz assim o texto: o fogo sempre fica... Eu estou usando a mais atual versão da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler de novo esse versículo, e nós estamos aqui em 17 pessoas. Então eu vou ler de novo, e eu vou perguntar para 3 pessoas, para que você me resuma esse versículo em uma única palavra. Amém? Então, preste muita atenção. Então, eu vou ler novamente esse versículo. Enquanto eu estou lendo, eu quero que você pense, interprete esse versículo e resuma esse versículo em uma única palavra. Beleza? Preste atenção. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. E o sacerdote acenderá lenha no altar toda manhã, porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, a primeira pessoa que eu quero perguntar aqui, para que você resuma esse versículo em uma única palavra, pode chutar, aqui é o momento para errar mesmo, nós estamos aprendendo junto. A primeira pessoa é Nancy. Fala aí, Nancy. Mas libera o teu microfone, senão a gente não tem como saber. Resuma o versículo em uma única palavra. Eu Nancy. entendo assim, né, apóstolo? Uma palavra. Uma palavra. Oração. Muito bem, valeu, oração. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Ainda bem que tem bastante quadradinho, eu vou aproveitar esses quadradinhos que não querem colocar a carinha, só deixam o nome, sabe? Beto, resuma o versículo em uma única palavra. Apareceu. Vai passar por outro? Uma palavra só? Bom, você falou oração, né? Eu estava pensando em relacionamento. Relacionamento, beleza. Deus acima de Jussi, tudo. Isso. Deus. Então, eu vou traduzir o que a Jussi disse. Deus acima de tudo, ela está querendo dizer prioridade. Então, a palavra que ela quis usar é prioridade. Então, nós temos oração, nós temos relacionamento e nós temos prioridade. Renato, você concorda com esses 3? Ou você acha que tem uma outra palavra que define melhor esse versículo? O Renato deu um positivo ali, dizendo que concorda com os 3. Bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vão novamente lá para o texto bíblico. Levíticos capítulo 6, no versículo 12. Olhem aí com atenção. Levíticos capítulo 6, no versículo 12. Prestem atenção. O fogo ficará aceso sempre sobre o altar. Amém? Todo mundo ouviu? Depois olha só o que ele diz. Não deve ser apagado. Ele está dizendo que o fogo tem que ser aceso e o fogo tem que ser aceso sempre. Em algumas traduções, a palavra está assim. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, olha só a continuidade. Ele diz assim, o sacerdote acenderá a lenha todas as manhãs. Essas duas junções passam uma única palavra, uma única mensagem. Continuidade. Olha bem, o fogo sempre ficará aceso.
Está falando de para sempre, de continuidade. Não deve ser apagado e deve ser aceso todas as manhãs. Fala de continuidade, uma coisa que você tem que fazer continuamente, sempre. Então, do que esse versículo está tratando? Esse versículo está tratando de algo que precisa acontecer todos os dias e a todo momento. Por isso que está escrito, continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Amém, queridos? Então, a palavra que define esse versículo é continuidade. Agora, por que Deus está falando aqui sobre isso, continuidade? Por que isso? Bom, eu até gravei um vídeo para que vai entrar no ar na semana que vem sobre a questão, sobre o Espírito Santo. Em toda a Bíblia é algo de conhecimento vasto, que em toda a Bíblia um dos elementos pensados por Deus para simbolizar a pessoa do Espírito Santo é o fogo. A gente vê o fogo associado à presença de Deus ou à pessoa do Espírito Santo. Entenda o seguinte, toda vez que eu disser presença de Deus, eu estou me referindo à pessoa do Espírito Santo. Você concorda? Amém? Entenderam? Beleza. Então, no Velho Testamento existem N situações onde a gente vai encontrar o Espírito Santo sendo manifesto por meio do fogo. Por exemplo, nos 40 anos que o povo de Israel andou no deserto, durante a noite, para que eles não morressem de frio, porque o deserto durante a noite é congelante, Deus mandou uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo significava, simbolizava o Espírito Santo. Quando Deus vai conversar com Moisés no Monte Horebe, no meio de uma sarça ardente, e a sarça não se consumia, mas ali havia fogo, esse fogo era a pessoa do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos também material farto que associa a pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo ao fogo. Justamente quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, as línguas como de fogo aparecendo sobre a cabeça do povo, a interpretação feita por Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ela acontece justamente porque aquilo que ele viu na cabeça das pessoas era parecido com fogo. E ele lembrou do que estava escrito no Velho Testamento. Lucas era um grande estudioso dos textos antigos da Bíblia. Então ele já associou. É o Espírito Santo do Velho Testamento, é simbolizado com fogo, ele foi lá e colocou a caneta, pegou a pena e escreveu. Tem o Espírito Santo na cabeça de todo mundo, tem um fogo lá. Então, o fogo, ele sempre está muito associado à pessoa do Espírito Santo. Agora, por que fogo está associado à pessoa do Espírito Santo? E por que esse versículo está nos passando ideia de continuidade? Bom, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que uma das atribuições, uma das responsabilidades, e talvez, no momento, a responsabilidade mais importante que o Espírito Santo de Deus tem na Terra é a de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou pedir para o Gil. Gil, abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 16, no versículo 7. Quando você tiver achado o versículo, você dá um positivo, eu libero para você ler. Então, uma das atribuições, o Espírito Santo na Terra, hoje, ele tem várias atribuições, várias. Mas talvez a mais importante delas é essa que o Gil vai ler agora. Leia aí, Gil. Libera teu microfone. Isso. João 16, versículo 17. Né? João capítulo 16.
versículos 7 ao 11. Beleza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito bem. Então, talvez a mais importante atribuição do Espírito Santo nos nossos dias, preste muita atenção, igreja, não é derrubar pessoas, fazer o toque do Charcot, não é. Também não é fazer pessoas darem pirueta ou sentirem arrepio. Também não é, ainda que ele possa fazer o que ele quiser, porque ele é Deus e ele pode. Também não é fazer as pessoas rodopiarem na igreja. Ainda que ele possa fazer isso. A prioridade do Espírito Santo de Deus está escrito na Bíblia, o irmão Gil acabou de ler, está bem ali. O que ele disse? Convencer o homem. E aí ele estabelece uma hierarquia no versículo. As coisas estão postas numa ordem de cima para baixo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que isso é importante? Veja bem, por que é importante o Espírito Santo convencer o homem do pecado? Por quê? Porque se eu não for convencido do meu pecado, eu não vou pedir perdão. As pessoas só pedem perdão a Deus quando elas são convencidas de que erraram. Quando elas são convencidas de que erraram, elas então se colocam diante de Deus e pedem perdão. E ao pedir perdão, elas são perdoadas por Deus e então elas estão habilitadas a serem salvas. Sem perdão, não há salvação. Irmão, o perdão não vem de graça. Você precisa querê-lo. Você precisa pedir. Mas uma pessoa é incapaz de pedir perdão sozinha. Ela precisa do convencimento da pessoa do Espírito Santo. E é por isso que a primeira das 3 responsabilidades elencadas ali pelo apóstolo João é convencer o homem do pecado. Então a prioridade é convencer o homem do pecado. Veja bem, nós estamos lá no texto de Levíticos, capítulo 6, no versículo 12, onde lá nesse versículo nós estamos aprendendo sobre por que Deus quer uma obra continuada e por que o fogo está associado à pessoa do Espírito Santo. É isso que eu estou respondendo. Muito bem. Eu dividi a resposta em 2 partes. Na primeira parte eu estou explicando por que o fogo está associado à pessoa do Espírito Santo. O fogo está associado à pessoa do Espírito Santo porque o fogo é algo que consome. Toda vez que você põe fogo em alguma coisa, essa coisa desaparece, ela se desintegra, ela é consumida. Para que o fogo aconteça, no triângulo do fogo, precisa existir algo que nós chamamos de combustível. O que é combustível? Combustível é aquilo que o fogo vai pegar e vai consumir, vai fazer desaparecer. A pessoa do Espírito Santo, ela é na Bíblia associada ao fogo, porque para Deus o fogo é o elemento que faz com que o pecado desapareça, o pecado seja consumido. O fogo se alimenta do pecado e o consome, o destrói. E como é que isso funciona? Funciona quando o Espírito Santo ele me convence do pecado. No momento em que ele me convence do pecado, no momento que o fogo do Espírito Santo me convence do pecado, eu peço perdão, o plano é startado. Então é claro que é uma linguagem metafórica, né? Ninguém pega fogo, é óbvio isso. Deus ele só usa o fogo para nos comunicar por meio de um símbolo,
que do mesmo jeito que o fogo consome o pecado, do mesmo jeito que o fogo consome a lenha, consome o combustível, o Espírito Santo ele consome o pecado que é na gente, quando ele nos convence do pecado e nós então pedimos perdão e somos perdoados. O pecado desaparece por completo. Vocês entenderam? Quem entendeu aí? Então, nesse versículo do capítulo 6, versículo 12 de Levíticos, nós temos dois aprendizados. O primeiro aprendizado é que Deus está falando de continuidade. O segundo aprendizado é que a pessoa do Espírito Santo aqui está associada ao fogo. E o fogo, eu já expliquei, ele está associado à pessoa do Espírito Santo, dando ideia de consumo, de destruição, de acabar com o pecado. Amém? Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar.